Olá, seja muito bem-vindo. Começa a partir de agora o Identidade Feminina, pela TV Câmara de São José do Rio Preto. E no programa de hoje eu vou conversar com uma mulher de muita fibra, de muita garra. Ela é Márcia Caldas, presidente dos 5 Comerciários de São José do Rio Preto. Oi, Márcia, muito obrigada por estar aqui hoje. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você. Vamos contar um pouco da sua história, de suas batalhas e todas as conquistas até o momento. Por exemplo, você sempre morou em Rio Preto, mas nasceu em Araraquara. Gostaria que você começasse contando a sua história, então, pelos seus pais. Você vem de uma família de muitos homens, todos irmãos. Fala um pouquinho pra gente. Sim, bom, eu venho de uma família de 5 irmãos, né? Eu, mulher e mais 4 homens. Meu pai, ferroviário, veio da Bahia, muito jovem, e já começou a trabalhar na ferrovia. E minha mãe sempre dona de casa. E naquela época tinha-se um convênio pela EFA, a antiga EFA, que era em Araraquara. Então, por isso eu nasci em Araraquara. Só nasci em Araraquara e retornei para Rio Preto 2 dias depois. Então, a minha infância foi uma infância normal, mas diferenciada de hoje em dia, né? Aquela infância de brincar de casinha, brincar com terra, brincar de salva-pega, coisas de crianças mesmo, né? E fui criada com 10 crianças, porque 5 da minha tia e mais 5 da minha mãe. Então, a gente teve Então, foi uma infância muito rica. É, uma infância muito gostosa, que a gente tem lembrança hoje, né? Sim. De tudo que a gente viveu, que talvez hoje as crianças de hoje não tenham a oportunidade de viver. Como é que é ser criada com 4 irmãos, Márcia? E ainda, você falou que seu pai era nordestino. É vivo, ou era nordestino? Não, meu pai e minha mãe já faleceram. Então, como é que era? Você teve uma criação machista ou foi exatamente o contrário? Você teve esse incentivo para se destacar, de uma criação onde você foi colocada como igual perante os homens? Como é que foi isso para você? Eu sempre tive uma personalidade forte desde pequenininha, né? Já então, nasceu assim? Nasceu assim, a gente fala, a gente não nasce líder, mas algum dom a gente tem. Então, desde pequena, eu sempre fui aquela uma que ia brincar de casinha, tinha que ser a dona da casa, ela que controlava tudo, a limpeza. Era da sua natureza Era já. da minha natureza E desde isso não pequena. foi cerceado de maneira nenhuma? Não foi. Meus irmãos sempre tivemos uma relação muito boa, sempre procurei estar junto com eles também. Amo futebol, tive um irmão que jogou muito futebol de salão aqui em São José do Rio Preto. Então, nunca fui discriminada em meio nenhum, sempre estava. Em qualquer local que estavam eles, eu estava também. E você começou a trabalhar muito cedo, né? Na verdade, eu comecei a trabalhar criança ainda ajudando minha mãe, assim, fazendo faxina, casa das vizinhas, fazendo uma unha, enrolando um cabelo. E aí, com 16 anos, eu fui trabalhar na Drogazil, foi meu primeiro emprego. E lá foi muito feliz para mim, porque eu tive a oportunidade de estar com pessoas e aprender a gostar de pessoas. Foi aí que você começou a lidar com o público. Sim, eu trabalhava na perfumaria, né? Então eu tinha muita facilidade e o tempo todo eu estava com pessoas. E já, em princípio, você gostou de trabalhar? Sim, sempre foi um foco. Gostou de ser trabalhar, independente, ganhar seu dinheiro? Naquela época a gente ganhava o dinheiro, mas muito... Para ajudar em casa. Ajudar em casa, sempre Sim. foi assim. Mas é muito bom, prazeroso, quando você pode fazer algo que te dá prazer. Você já tinha satisfação pessoal de poder colaborar com a sua família? Sim, eu tinha essa satisfação, eu amava o que eu fazia e acabei até me destacando no atendimento, que eu era nova, ainda não tinha 18 anos e trabalhava próximo ali do Unibanco. E um dos gerentes, sempre passava lá para comprar alguma coisa e ele falava, quando você fizer 18 anos, você vai trabalhar no banco. E realmente eu fui. E isso aconteceu? Aconteceu, justamente pelo fato de eu poder me relacionar e dar um atendimento às pessoas, né? Então, isso foi uma trajetória que eu também não imaginava. Entrei no comércio, em farmácia, e logo em seguida, 2 anos depois, eu fui para trabalhar em banco. Agora há pouco você mencionou a questão do dom. Você acredita nesse talento nato da pessoa? Eu acredito que a gente nasce com alguma coisa e depois boa, você aprimora. Mas aí a gente tem que se capacitar, se qualificar e buscar sempre dentro daquilo que você gosta realmente, né? E eu acho que eu assim, desde pequenininha eu falo assim, eu nasci com aquele pouquinho dom assim de liderança. Então eu sempre fui me aperfeiçoando quis na melhorar. Liderança. Sempre. Eu acho que as pessoas têm que procurar, né, por meios de cursos, de palestra, estar ouvindo, buscando conhecimento. A gente nunca sabe tudo. E aí você foi trabalhar no banco? Fui trabalhar no banco. Quantos anos como bancária? Trabalhei 8 anos em banco. Trabalhei no Unibanco,
no Banco Francês Brasileiro e no F. Barretos também, que teve pouco tempo, né? E trabalhei em caixa, trabalhei com atendimento. Eu acredito que foram experiências que também agregaram bastante. Foram ótimas, experiências totalmente diferentes, né? Na época, bancário realmente entrava de manhã e saía à noite, era uma coisa bem louca, né? E então, para mim foi assim diferente do que eu comecei. E você jovem ainda, você acredita que precisou abdicar em algum momento da sua juventude, em função do trabalho, ou você sempre conciliou bem e acredita que não, de forma as alguma. experiências se somaram? Eu sempre conciliei bem, eu sempre me diverti, eu sempre curti a minha vida, eu sempre vivi a minha família, meus irmãos, e sempre arrumei tempo para tudo. E eu acho que as pessoas têm que arrumar o tempo, né? Foi nessa época lazer. que você conheceu o seu marido ou foi depois? Foi na época que eu estava trabalhando no Banco Francês Brasileiro que eu conheci meu marido. Para quem não conhece, a Márcia é casada, tem 2 filhos. Sim. E isso que você falou sobre a gestão de tempo ainda acontece, né? Dá tempo para tudo, Márcia. Sim, hoje é um pouco mais corrido, viu, Thaís? É bem corrido. Quantos anos tem seus filhos? O Lucas tem 25, a Natália 23. Eles são bem independentes também, cada um na sua profissão, né? E eu me ausento muito devido a muitas atividades do sindicato, da federação. Então, mas a gente tem aquele controle, aquele tempo da gente. Os finais de semana que eu estou aqui é pra gente também, né? Tem aquela questão do tempo bem aproveitado também. Eu acho que todo mundo tem que Quando tentar está junto, conciliar. tem que estar junto. Tem que conciliar. Mesmo. Às vezes eu faço assembleia em lojas e as pessoas falam assim, eu não tenho tempo porque eu trabalho no supermercado, porque eu trabalho no shopping. Eu também fui funcionária, sou funcionária de supermercado até hoje, né? E eu acho que a gente tem que fazer o tempo, né? Tudo bem, é um pouco mais desgastante, mas a gente tem que É possível. É possível, é possível. E aí, quando é que você se tornou sindicalista, Márcia? Como é que foi esse caminho até o sindicato? Bom, eu entrei no Atacadão em 1988 eu entrei no Atacadão. E aí eu já fui convidada a fazer parte, porque eu, assim, mesmo sem ser do sindicato, eu sempre fui muito atuante com o sindicato. Na época do banco, né, a gente tinha muitas greves, então eu sempre tive muito Sempre à teve frente. voz ativa? Sempre tive envolvida, procurando participar, tendo conhecimento do direito do trabalhador, né? E nisso eu fui convidada para fazer parte, mas logo eu estava grávida e eu não aceitei na primeira gestão do Marco Antônio Pereira e fui na segunda gestão. Conciliar a empresa e o sindicato, porque quando você se torna uma sindicalista, você se torna uma ponte entre a empresa e o sindicato. Ali dentro você atua como profissional da empresa e como um dirigente sindical também, onde você vai atrás das dúvidas, dos direitos. São duas frentes profissionais. Duas frentes que tem que se conciliar, porque você precisa trabalhar. E tem uma coisa, quando você entra como dirigente, às vezes você é assim um pouco marginalizada. Em que sentido, Márcia? O sindicalista, ele tem ali a sua obrigação, mas ele também tem uma certa segurança. Quando ele entra para o sindicato, ele tem uma estabilidade. Então, eu tinha, assim, uma coisa em mim que eu não gostava de ouvir alguém me dizer que eu tinha estabilidade, por isso que eu estava ali. Então, eu tinha que ser a primeira em vendas, eu tinha que estar sempre à frente para mostrar que eu era capaz. Não era o sindicato que garantia meu emprego, e sim o meu trabalho garantia o meu emprego. Quer dizer, ainda tinha que fazer mais. Sim, é aquela coisa de mostrar em dobro. E isso é bom, porque frente às dificuldades é que a gente vai crescendo mesmo. Então, eu tive muita dificuldade quando eu entrei no sindicato, porque a gente não é vista com bons olhos, né? Pela direção, e aí eu tive que conquistar o meu espaço como profissional e também como dirigente sindical. Foi um desafio. Foi um desafio grande, que outras pessoas na época também desistiram, e eu não desisti, porque era o meu foco. E além do seu estímulo pessoal, Márcia, quem é que apoiava você? Eu acho assim que... Ou era a sua força de vontade mesmo? A minha força de vontade, eu acho assim, eu sempre falo que Deus coloca a mão nas coisas que eu me proponho a fazer ou que eu enfrento, e eu acho que a gente consegue levar isso de uma boa forma. Eu consegui levar isso de uma boa forma.
E foram anos dentro do Atacadão, que estou até hoje, Até né? hoje, desde 88. Desde 88 estou até hoje como funcionária, hoje presidente do sindicato, mas ligada ainda ao Atacadão. E também passei por uma experiência de ser líder dentro da empresa de 140 pessoas, né? Eu trabalhava com a Frente Caixa e ali na Frente Caixa é onde tem o maior número de funcionários na empresa. E juntamente com uma outra amiga, a gente dividia o balcão, onde a gente tinha que liderar essas pessoas. Contratar, treinar, avaliar, recrutar. E muitos menores, 16 anos, 17 anos, crianças, né? Que vêm ali que você tem que ser líder, você tem que ser mãe, você tem que ser aquela pessoa firme que vai mostrar o que é certo e é errado, mesmo eles não gostando. Hoje eu... Você vai lapidar esse profissional. A gente tem que lapidar esse profissional, porque muitas vezes a gente tem meninos que vão para a gente com problemas familiares, pais separados, e aí tem aquele conflito, né? Que eles estão na formação deles, os jovens. E a gente tem que estar tendo esse cuidado ali. É professor também. É professor. É professor. Tem a função de professor também. Isso aí acaba fazendo com que a gente aprenda a ser melhor como profissional, como mãe, como amiga, né? Como conselheira. Não foi fácil, porque a gente fala que os jovens, eles não gostam muito da pessoa que é difícil. Mas hoje eu encontro meninos que na época tinham 16 anos, hoje estão casados com filhos, e muitos entram para conversar comigo no WhatsApp e eles falam assim: ainda bem que eu tive você na minha vida. Reconhece a sua Eles importância. comentam, esses dias batendo papo com ele, disse assim: nossa, era difícil você me aguentar, porque hoje eu sou líder de 8 só. E eu sei como é difícil. E sei da dificuldade. Mas é bom quando você vê que o que você fez na sua vida ali, transformou a vida de outra. Mesmo você sendo mais firme, mais dura, porque isso é uma personalidade minha, ser mais firme, né, um pouco mais segura. Mas isso contribuiu para crescimento de alguém, para essa pessoa ser uma pessoa melhor. Eu acho que essa é a função da gente, né, nesse mundo, nessa vida. Perfeito. Márcia, a partir daí eu quero saber como é que você se tornou presidente dos Sim Comerciários, mas sobre isso a gente vai conversar no próximo bloco. Antes, a gente vai fazer um breve intervalo e você aí que está nos acompanhando pode correr no Facebook e curtir a página da Câmara Municipal na internet. Assim você fica por dentro de todas as novidades da TV Câmara e também da sede do Poder Legislativo. Voltamos já. Tem algum exame para identificar os vírus? Existem exames capazes de identificar o vírus enquanto a doença está ativa, nos primeiros dias da doença. Existem alguns outros exames que, no caso de dengue e de chikungunya, podem identificar se a pessoa já teve a doença. A unidade de saúde deve ser procurada para orientar quanto à realização de exames. Coração de estudante, alegria e muito sonho espalhados no caminho, juventude. Se a vida fez você parar de estudar, mas você tem coração de estudante, vamos começar de novo. Procure a escola mais próxima e matricule-se. Uma pátria educadora se faz com mais acesso à educação. Um mosquito não pode ser mais forte que uma pessoa. Um mosquito não pode ser mais forte que 1 milhão de pessoas, que 60 milhões de estudantes, professores e trabalhadores da educação que estão mobilizados para combatê-lo. Um mosquito não é mais forte que um país inteiro. Mobilize sua turma, seus colegas, sua escola. Participe. Ainda temos muito trabalho pela frente, mas juntos somos mais fortes. Não podemos deixar o mosquito se reproduzir. Ministério da Educação, Governo Federal. Estamos de volta com o programa Identidade Feminina pela TV Câmara de São José do Rio Preto. E eu já quero fazer um convite a você que está acompanhando a entrevista de hoje para que acompanhe também outras entrevistadas que passaram por aqui. É só ir no canal do YouTube, procurar por TV Câmara de São José do Rio Preto e se inscrever. Assim você pode receber as notificações e ficar por dentro das novidades.
A minha convidada hoje é Márcia Caldas, ela é presidente dos Sim Comerciários de São José do Rio Preto. E a gente falava no finzinho do primeiro bloco, não é, Márcia? Como é que você se tornou presidente? A primeira mulher presidente do sindicato. Sim, bom, foi numa situação que talvez a gente não gostaria que acontecesse. Nós tínhamos o presidente Marco Antônio Pereira, e aí ele teve um mal súbito e veio a falecer. E nessa transformação, nessa mudança toda, eu acabei indo para o sindicato como vice-presidente. E o Dr. Milton Mai assumiu a presidência. E nós ficamos lá durante quase 1 ano e meio, eu fazendo a parte política do sindicato. Para mim foi uma diferença grande, porque você ser um dirigente sindical dentro da empresa é diferente de você estar dentro do sindicato. Na liderança do sindicato. Sim, eu não estava na liderança ainda, mas eu estava fazendo a parte política do sindicato. Então, pela facilidade de estar interagindo, eu comecei a fazer a parte política do sindicato. Viajar representando o sindicato, fomos muito para Brasília, em eventos, em manifestações, e falar com o trabalhador também. Então, durante esse período de 1 ano e meio, eu fiquei cuidando da parte política. E depois desse tempo, houve uma troca, o Dr. Milton, por ter alguma dificuldade, ele estava com um problema grave no quadril, passou por cirurgias, tudo, aí a gente trocou as posições. Ele ficou como vice-presidente e eu fui atuar como presidente. Passou-se algum tempo e nós tivemos a eleição, formamos a chapa ainda, eu como presidente, e nós fomos eleitos em 2013, né, com a nossa chapa, a nossa diretoria, que continuou a mesma diretoria, só aumentou, agregou alguns diretores mais novos, né? Mas continuamos na... E o Sindicato de Rio Preto é um dos maiores do país. Quando você assumiu a presidência, quais foram os principais desafios que você vislumbrou? E hoje, quais as conquistas você pode enumerar, se eu posso assim dizer? Olha, eu acho que a maior dificuldade que eu tive foi provar para a própria diretoria do sindicato, que eu era capaz de estar à frente de um sindicato tão grande, né? Como tão representativo como é. Então, a maior dificuldade foi conquistar toda a diretoria internamente, os funcionários que sempre acostumados a serem liderados por homens, né? A mulher sempre tem que estar provando mesmo. E ali foi o momento que eu tive que provar que eu era capaz, que eu já tinha adquirido conhecimento e que eu poderia administrar de uma forma que eles esperavam, né, o sindicato. E para mim isso foi um ponto-chave de ter firmeza, de ter postura, de ter caráter, sabe? De tudo que a gente tem, mulher, e pôr para fora. Você acha que a resistência que algumas pessoas têm, seja no sindicato, seja no meio político, seja na sociedade, você acha que, eu não sei se eu posso colocar exatamente como machismo, mas às vezes uma desconfiança suave, será que ela vai dar conta, não é? Será que ela é suficientemente capaz? Isso é velado? Ou você alguma vez sofreu um questionamento direto ou ouviu alguma colocação direta a esse respeito? Não, quanto a mim, eu nunca tive um questionamento assim duro. Mas a gente sabe que o mundo, desde que é mundo, sempre foi mais machista. Uhum. E a mulher, ela demorou muito para aparecer na política, na sociedade. Geralmente a mulher era dona de casa. As mulheres são mais recentes, mesmo na história do mundo. Só que hoje as mulheres, elas estão aí, elas estão lutando pelo seu direito. A gente sabe que hoje a mulher ela está inserida na política, ela está inserida na sociedade, está inserida nas empresas como grandes profissionais, crescendo. Claro que a nossa luta continua e vai continuar sempre, são desafios diários. Pela igualdade da mulher, né? A mulher, ela sempre ela está um pouco abaixo financeiramente do homem. Então, mas comigo eu tive a dificuldade porque realmente era muito estranho, né? Ali no meio sindical, que hoje é muito difícil até para você conseguir mulher para você colocar na diretoria. Porque a mulher, ela vai, quando você faz uma entrevista convidando alguém para ser dirigente sindical, mulher, ela vai questionar que ela tem a casa, que ela tem os filhos, que ela tem que trabalhar fora, que ela tem que lavar roupa, passar roupa, cozinhar. A própria mulher se coloca ela mesma já se coloca numa situação de dificuldade. Na categoria do comércio, nós temos quase 65% de mulheres trabalhadoras.
E mesmo assim, eu ainda tive dificuldade de colocar mais mulheres na nossa diretoria. Hoje nós temos um número bem expressivo na nossa diretoria de mulheres, mas outras categorias têm uma dificuldade imensa de colocar a mulher. Então, eu acho que hoje, de algum tempo para cá, claro, as mulheres estão sobressaindo, estão mostrando, estão tendo mais confiança em si. E a gente faz esse trabalho. Porque, na verdade, não é para provar que alguém é melhor que outra pessoa, mas que estão todos num nível de capacidade igual. Igual. Eu acredito que as mulheres, no passado, ter aquela consciência que mulher era dona de casa, cuidar de filho, elas acabavam não se capacitando, não se qualificando mais. E isso o homem foi passando à frente. Agora, hoje não. Hoje a gente vê que as mulheres estão procurando estar iguais. Inclusive, além de estar à frente dos 5 comerciários em Rio Preto, você também é presidente da Federação dos Empregados do Comércio de São Paulo. Eu sou diretora da federação. Que é a Fê Comerciários. A Fê Comerciários, o nosso presidente é o Luiz Carlos Mota, né? Certo. Que também, ele não é tão antigo na presidência, também veio na sucessão do Paulo Lucânia, que faleceu um ano antes do Pereira, e ele assumiu também, e aí reformou. São quantos municípios? A Fê Comerciários abrange quantas cidades? 68 sindicatos no estado de São Paulo. Aí, cada sindicato tem a sua base. Então, tem sindicato que tem 20 cidades na sua base, tem sindicato que tem 35. Então, depende do sindicato e da sua base, né? Mas, de sindicato, a federação tem 68 sindicatos filiados a ela. Todos os sindicatos dos comerciários do estado de São Paulo. E 24 horas, Márcia, são suficientes para todas essas ações? 5 comerciários, Fê Comerciários? A gente acaba não parando, a cabeça não para. Eu falo assim, às vezes o pessoal fala, nossa, mas se você não para, eu tenho o costume mesmo de colocar alguma coisa do lado da minha cama, e se eu acordo e penso, eu já anoto para não perder o raciocínio para o outro dia. Não desliga. Mas é claro que eu tenho também a qualidade de vida. Isso todo mundo tem que ter, mas já é, assim, da minha natureza, ser um pouco mais elétrica, um pouco mais... Por exemplo, você falou de qualidade de vida. O que você faz para relaxar? Você assiste a um filme, você lê um livro, você passeia? O que é que você faz para adquirir essa qualidade de vida? Olha, o meu relaxamento acaba sendo até nas atividades do próprio sindicato, porque nós temos muitas atividades, né, do sindicato, e a gente acaba se envolvendo nisso. Falar que eu vou ao cinema... Dificilmente. Livro, claro, eu gosto de ler livros de autoajuda, eu gosto de ler livros de liderança, assim, é o perfil. Porque incentivam o seu trabalho também. É o meu perfil e eu me interesso bastante. Mas eu gosto de dançar, como todo mundo, amo dançar, né? É uma coisa que me relaxa bastante. Academia não estou fazendo, não faço, mas preciso porque é uma coisa saudável. Mas sempre, cozinhar é uma coisa que eu adoro. Estar cozinhando, é uma terapia. Então, a gente procura fazer dentro do próprio serviço aquilo que te dá prazer. Momentos de descontração. Descontração. Eu posso estar na minha casa, mas se eu estiver cozinhando, preparando algo para amigos, eu estou me descontraindo, estou me relaxando. E como se isso não fosse, como se isso não bastasse, você também ainda responde pela regional da UGT, que é a União Geral dos Trabalhadores, né, uma das mais influentes do país, inclusive. Como é que é a sua atuação? Nós fomos para a UGT recentemente, todos os sindicatos dos comerciários do estado de São Paulo, junto com a Fê Comerciários, e nós também agora estamos adequando a UGT estadual, que o presidente é o Luiz Carlos Mota, que é presidente da UGT estadual. E eu fiquei como coordenadora da macro-região de São José do Rio Preto. Então, com tudo isso, a gente tenta trazer para a regional, que são sindicatos de todas as categorias filiados à UGT. Aí não é mais só sindicatos comerciários, todos os sindicatos de categorias variadas filiados à UGT. E ali a gente fazer o trabalho trazendo a UGT para a realidade, cada um, no apoio, nas conquistas, nas qualificações. Esse é o trabalho da regional, é um trabalho que a gente está começando a fazer, porque a UGT estadual foi criada há pouco tempo, então é um trabalho que a gente está começando, está criando. Mas eu já tenho a experiência como coordenadora de regional de Central,
Então, eu acredito que a gente vai conseguir fluir um trabalho bacana, de crescimento, de apoio aos sindicatos que estão mais distantes, sindicatos menores que não têm, talvez, a mesma realidade, mas o mesmo apoio. Então, isso nós queremos trazer para todos os sindicatos. Atualmente, Márcia, quais são as principais realizações que os comerciários buscam? Quais conquistas são necessárias? Bom, hoje nós temos que ficar lutando para garantir os direitos já conquistados, né? Que é fundo de garantia, férias, 13º, a gente tem que estar sempre à frente, sempre de plantão para garantir os direitos. Já foi conquistado. É porque, infelizmente, a gente perdeu muitos representantes dos trabalhadores. Então, a gente precisa estar garantindo. E nós temos a nossa luta, que é a das 40 horas, que isso já vem há algum tempo, nós lutamos para que a carga horária seja 40 horas. Nós temos também o fator previdenciário, a gente tem um problema sério agora também, que é a igualdade de idade para as mulheres, que isso prejudica as mulheres também, que as mulheres têm tripla jornada, então elas têm que ter um diferencial de idade para aposentadoria, sim, porque elas têm tripla jornada. Então, são várias lutas que a gente tem, as nossas convenções coletivas, que esse ano já não foi fácil a luta, nós ainda temos alguns sindicatos que não conseguiram fechar a negociação coletiva, que é o aumento, que é simplesmente o repasse que nós estamos esse ano lutando, conseguimos fechar a nossa, né? E sempre também valorizando os acordos coletivos, né? Garantindo o direito do trabalhador num dia diferenciado, com carga horária adequada, com valorização da remuneração, com descanso. Então, o sindicato está presente a todo momento na vida do trabalhador. E o trabalhador tem que saber disso, tem que saber que o sindicato é importante na vida dele. Tem que se manter atualizado Sim. a respeito dessas batalhas para poder interagir também e poder colaborar, não é? A verdade é uma luta de todos vocês. E pessoalmente, Márcia, quais são as conquistas que você almeja para si? Bom, são várias conquistas, eu acho que eu já conquistei muita coisa que eu sonhava, né? E o sonho a gente tem que se fazer o possível para tornar realidade. Mas eu quero cada vez mais estar à frente do sindicato, que é uma coisa que eu faço com muito prazer, que eu não me canso. Você faz com paixão mesmo. Faço com paixão, que é aquilo que eu realmente gosto. E tá me preparando cada vez mais, podendo subir mais degraus, como tá junto na UGT. Faço um trabalho forte também internacionalmente, com as redes Carrefour e Walmart, na defesa do trabalhador dessas redes. Então, eu procuro sempre me qualificar, aprender mais e aquele sonho de todo mundo, né? De ver os filhos casados, ter netos. Aumentar a família. Aumentar a família, isso eu acho que vai de encontro com tudo que eu penso e que eu quero. Você projetou para a sua Sim. vida. Márcia, quero agradecer mais uma vez a sua presença, as informações que você trouxe para o público da TV Câmara e te parabenizar pelo trabalho. E obrigada a você que nos acompanhou aqui pelo canal 4 da NET ou em TV aberta, sinal digital pelo 61.4. Obrigada também a você que nos assiste pelo YouTube. Até o próximo Identidade Feminina.